Agora eu vou entrar numa outra área, né? Agora eu vou falar dos instrumentos, né? Eu vou falar um pouco de instrumento para resolver esses problemas que eu apresentei. Então, dados esses problemas aí, como que nós vamos resolvê-los? Então, agora eu vou falar dos instrumentos. Eu só estou falando de instrumento. Que ferramentas são essas, né? De onde elas surgiram? Qual que é a ideia básica que vai permear o nosso curso? Na verdade, nós vamos usar um modelo que é utilizado, né, um artefato que é utilizado na mineração de dados, que a gente chama de Vector Space Model. Eu vou explicar o que é isso aqui, né? Mas o que está por trás disso é que as atividades envolvendo genomas, proteomas, etc., a escala tem muito a ver com recuperação de informação, por exemplo, na internet. Nós vamos utilizar aqui coisas, né, que deram vida às máquinas de busca. Por exemplo, Google, Yahoo, etc. Essas máquinas existem por causa de alguns instrumentos que a gente vai utilizar aqui, né? É muito interessante essa história, né? Que se você olhar o seguinte, se você enxergar quanto que vale uma Vale do Rio Doce? Outro dia estava me falando isso aí, eu escutei isso no corredor. Olha, Vale do Rio Doce, se você olhar, ela vale talvez 100 bilhões de dólares. Agora, o que uma Vale do Rio Doce tem? Tem linhas de ferro, tem trens, tem terminais marítimos, é dono de jazidas, tem instalações de processamento, laminadores. Nossa, tem muita coisa assim palpável física. Agora, se você perguntar quanto que vale uma Google? Google hoje, se você conseguisse vender todas as ações da Google hoje pelo preço de mercado que está lá, vale por volta de 180 bilhões de dólares. Quase que o dobro de uma Vale do Rio Doce. Agora vamos ver o que o Google tem, né? Por princípio, eles só são donos da sede em que eles estão. Então, eles têm um predinho lá que eles são donos daquele prédio. Em nenhum lugar do mundo, eles compram imóvel. Eles têm o quê? Milhares de máquinas que estarão obsoletas daqui a 2 anos. O que esse pessoal tem, então, de diferente? Eles têm a ideia que foi implementada. Agora, aquela dupla, o Sergey Brin e o Larry Page, eles já tiveram aqui, né? Tem um pessoal do departamento que mexia com mineração de dados. Uma bela hora a Google veio aqui e comprou. Os paulistas, tem alguém paulista aqui? Ainda bem. Porque os paulistas não entendem por que a Google veio para Belo Horizonte e não para São Paulo, né? Ora, dá para explicar. O pessoal da Google estudava em livros do pessoal do departamento. Hoje a gente dá uma residência para os engenheiros da Google. Eles vêm aqui, aquela história de residência médica, tem residência para engenheiro também. Eles vêm aqui, ficam internados e ficam fazendo alguns trabalhos de computação. Mas o que aconteceu, como que nasceu a Google? Ora, eles tiveram uma ideia, né? Eles utilizam um modelo que é muito parecido, que é exatamente o modelo que a gente vai usar aqui. As páginas da internet, né, elas são organizadas da seguinte forma: eu tenho um conjunto de radicais que
Por exemplo, o que é um radical? Eu tenho uma palavra chamada, eu tenho, por exemplo, computador. Se eu tirar o radical compute, o compute está ligado à computação, computador, e várias outras. Não, esse não foi bom. Compute qualquer. Só dois? Computador, computável, computação. 3 só? Não foi bom. Mas eu tenho vários radicais, né? E eu vou representar uma página na internet pela frequência com que um radical aparece. Por exemplo, se eu estou falando de computador, ambiente de computação, etc., eu vou ter um conjunto de palavras que acontece muito naquela página. E eu vou caracterizar as páginas, né, por essa forma. Então, o meu modelo de internet vai ser uma matriz onde cada coluna corresponde a uma página. E as linhas são as palavras que ocorrem na língua que você está trabalhando. Por exemplo, eu tenho um conjunto de radicais, seria um Aurélio simplificado, né, em que eu vou marcar quais são as páginas, quais são os radicais utilizados naquela página. Eu estou usando o que a gente chama de Vector Space Model. Um Vector Space Model para representar a internet. Então, a internet é uma matriz muito grande. A web é essa matriz muito grande. Nos primórdios, ninguém aqui participou desses primórdios da computação. Em 1990, são muito novos. Em 1990, tinha umas máquinas de busca. Você pesquisava, por exemplo, banco. Então aparecia, como que era feita essa pesquisa? Pela ocorrência mesmo, eu olhava quais são as páginas que tem banco. Então ele recuperava para mim banco de jardim, banco de sangue, Bradesco, Itaú, sei lá, os bancos também. Misturava tudo, né? Você fazia uma pesquisa, via um monte de coisa que você ainda tinha que fazer uma triagem, não tinha utilidade nenhuma. Né? Não tinha a menor utilidade. Qual que foi a grande ideia dessa dupla, Larry Page e Sergey Brin? Eles utilizaram um instrumento disponível na matemática. Esse instrumento fazia o seguinte: olha, você me dá uma matriz, eu te falo quais são as colunas cuja combinação produz todas as colunas dessa matriz. Quais são? Isso aí, nós vamos ver com detalhes isso aqui, né? Consiste em, dado uma matriz, você descobrir uma base. Base para biólogo é uma coisa, base para matemático é outra, né? A base para matemática é o seguinte: quais são as colunas arquetípicas tais que combinações dessa coluna arquetípica me produz qualquer coluna da matriz. Bom, aí tem uma coisa muito interessante. Se você olhar a matriz da internet que existe no mundo, né, é a maior aplicação que a gente tem de álgebra linear. A álgebra linear lida com matrizes. A matriz da internet tem 10 a 9 colunas, mais ou menos. Agora, quantas colunas arquetípicas você precisa? Ou seja, é como se eu tivesse no armário umas colunas. Vou tirar essas colunas, combinar para produzir qualquer página que eu quiser. Quantas colunas arquetípicas eu preciso? Aí que veio a grande surpresa. O Google, não se sabe exatamente, utiliza de 40 a 200 colunas arquetípicas. Eu não preciso de muita coisa. Então você criou uma página, para me saber dessa sua página, características da sua página, eu não preciso mais do que 40 colunas para explicá-la. Colocando aí no Lower Bound. Eu não preciso de 50 colunas. Por isso que a pesquisa é muito rápida. Né? Na hora que eu vou fazer uma pesquisa, ele só vai querer saber, né, quanto que eu tenho que combinar as colunas para produzir aquela que está ali. Como toda a internet foi descrita por um conjunto de colunas fixas, né, eu tenho uma certa consistência, porque eu estou utilizando uma mesma medida. Eu já estou adiantando muito,
mas eu só gostaria que vocês pegassem essa parte inicial como motivação. A grande ideia deles foi utilizar um resultado matemático. Tá? Usar um resultado matemático para ter uma forma de pesquisa extremamente eficiente. Agora, né, se você pesquisar, por exemplo, Java, só Java na internet, se você colocar Java lá, é possível que apareça o quê? Tem uma cachaça Java que os alunos começaram a produzir aqui no ICEX, Java. Tem uma marca de café chamada Java, Café Java. Tem a ilha de Java, tem um ambiente de programação Java. Se você colocar mais um pouquinho de coisa, né? Se você colocar mais uma palavra aí, tax. Se você colocar tax Java, o que vai aparecer? Aí vai aparecer, aí você já tem uma certa organização semântica. Porque as páginas que lidam com tax são as mesmas páginas que lidam com, por exemplo, passagens de avião, receptivos na ilha de Java, hotéis. Certamente não vão aparecer coisas de computação aí nessa pesquisa. Por quê? Na hora de descrever as páginas da ilha de Java, na parte de turismo, eu utilizei os meus arquetípicos de uma forma mais ou menos uniforme. Eu vou utilizar um conjunto que eu não utilizaria nas partes de computação. Então, a chance de eu pegar informações úteis, consistentes em termos da semântica, é muito maior. Foi essa a grande sacada que eles tiveram. Então, eles tiveram uma máquina muito eficiente. Muito eficiente. Olha, eu preciso de poucos arquetípicos e tenho resultados muito interessantes para oferecer para quem está fazendo a consulta. Foi uma ideia. A partir dessa ideia é que tudo nasceu. A biologia molecular, da forma que a gente que está sendo tratada hoje, tem muitas características parecidas com essas máquinas de busca. Eu tenho muitas coisas para pesquisar, eu preciso de uma separação semântica, eu quero que coisas parecidas fiquem muito parecidas. Na hora que eu fizer uma pesquisa num banco de dados, eu quero que apareça só as coisas que têm a ver com aquela proteína, eu não quero as coisas que não têm sentido. E sentido semântico, né? Eu quero colocar uma semântica, né, nessa busca também. A informação hoje no mundo, nossa, é um dos problemas. Por que mineração está na moda hoje? Ora, você imagina um supermercado, você já viu quanto de informação um supermercado coleta no dia a dia? Cada notinha daquela é um conjunto, é uma informação. É fácil guardar aquilo? Muito fácil. Os instrumentos que você tem, o hardware que você tem para armazenar dados, hoje barato. Pendrive. Você compra um pendrive. Eu quando comecei a mexer com computação, eu trabalhava numa máquina, um IBM 1130, que tinha capacidade de armazenamento, uns discos desse tamanho, né, que tinham 16K de armazenamento. Né. Hoje você tem, puxa vida, armazenar dado hoje é muito barato. Agora, recuperar esses dados, aí é que a gente tem que utilizar os instrumentos interessantes. E é bom que vocês estão entrando numa hora ótima nisso que está aqui, tá? Porque as pessoas não sabem mexer com isso. Né? Vocês podem produzir aplicativos interessantíssimos, né? Utilizando essa metodologia aqui. Quem não for fazer bioinformática, quem for de outra área, não interessar, aproveita essas ideias aqui para produzir resultados interessantes. Olha, eu tinha uma aluna, a mãe dela era cartomante. E ela trouxe para mim, não sei, não é cartomante, é quiromante, ela lia a mão. Ela trouxe para mim um livro de 500 fotos de mão e a interpretação. Estava em francês. 500 fotos de mão. Então tem lá uma query que você pode fazer. Ele tem monte de Vênus? Não tem. Ele tem montículo de não sei o quê? Não tem. Aí você caracteriza a mão. Aí você entra, né? Qual que era a ideia? Se você fizer uma pesquisa direta,
vai produzir uma coisa que não tem nada a ver. Você tem que pegar as mãos que são mais parecidas com a sua. Quais são as mãos mais parecidas? Qual é a sua página mais parecida? E ela fez um programa. Ela fez um programa para fazer esse tipo de coisa. Devo confessar que não funcionou. Mercado. Eu quero saber, por exemplo, o que eu devo vender para as pessoas que compram maçã, sei lá, o que eu devo vender para uma pessoa que chega, compra um conjunto específico de produtos? Chega no supermercado de 18 horas às 22 horas, compra cerveja, salgadinho. Quais são as outras coisas que eu posso vender? Ora, eu posso caracterizar o perfil desse comprador. Eu caracterizo o perfil desse comprador exatamente com os mesmos instrumentos que eu vou utilizar aqui. São perguntas muito parecidas que vocês estariam respondendo, mas num contexto totalmente diferente, num contexto de marketing. Como eu deveria construir minhas prateleiras no supermercado? Se bem que não. Outro dia eu estava conversando sobre isso na sala, um aluno virou assim, não é nada disso não. Meu pai tem um supermercado e a lógica é totalmente diferente dessa. Eu tenho que fazer o cliente passear na loja. Então você tem que colocar o arroz numa ponta e o feijão na outra. Porque se quem compra arroz tem que passear na loja para comprar o feijão e assim vai. Aí isso não deu muito certo não, mas fora isso, tem várias aplicações. Por exemplo, aquela do câncer de mama, eu sou louco para ter um aluno do doutorado trabalhando com câncer de mama, né? Trabalhando com as radiografias. Quais são as radiografias que são parecidas? Observe, eu tenho uma radiografia de uma mama são milhares de pixels. Eu quero quadradinhos dali, que eu vou gerar também milhares de quadradinhos, uma única radiografia. Então, quero recuperar coisas que são semanticamente parecidas de acordo com uma radiografia que eu acabei de escanear. Eu estou lá, coloco isso aqui, o que é? Então, você vai responder, né? Fazendo uma pesquisa, uma mineração de dados. Então, as informações, né, estão crescendo de forma absurda. Temos muita facilidade de armazenar, mas recuperamos muito mal essas informações. A gente não produz, né, bons aplicativos, a gente não tem bons aplicativos para recuperar essas informações. E eu vou mostrar aqui uma forma de resolver esses problemas, uma forma de resolver problemas que envolvem recuperação de informação. Que instrumento que nós vamos utilizar? O que nós estaremos utilizando para trabalhar? Bom, nós vamos utilizar, a princípio, né, depois eu vou falar de outras coisas de álgebra linear. O que é álgebra linear? Coisas de álgebra linear, um pouquinho de otimização e vamos parar por aí. Esses dois instrumentos já vão nos permitir resolver muita coisa interessante. Álgebra linear, o que é isso? Né? É interessante, né? Todo mundo aqui já viu Alice no País das Maravilhas, né? Assim, já conhece esse livro. Esse livro foi escrito pelo Charles Dodson, que era um pastor que viveu na Inglaterra, na era vitoriana, e era um matemático ótimo. Ele ensinava matemática, né, numa instituição, estou tentando lembrar aqui o nome da instituição, mas ele era um matemático muito bom, ele tem uns resultados muito interessantes.